Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Antes de eu ir dormir, que eu tinha dito para vocês no vídeo que está lá no canal secundário que eu tenho aqui, e eu tava lembrando de algumas histórias e, e quis vir falar com vocês sobre isso hoje. Eu peço para vocês deixar um joinha, compartilhar, hypar, se inscrever no canal, ativar o sininho para todos e deixar um comentário aqui de muito amor e carinho. Muito obrigada a todo mundo que está aqui me acompanhando. Glória a Deus pela vida de vocês, amém? Gente, então eu vou falar uma coisa para vocês lá de que eu nem tinha nascido ainda. E é algo legal de se lembrar, sabe? Porque nossos pais que contam e fica gravado na memória da gente certas coisas para sempre. Então, primeiramente, gente, eu amo meu nome. Eu amo meu nome. Gente, eu nunca, assim, nunca falei para vocês isso, mas eu gosto, eu me identifico com meu nome. É um nome forte. Eu gosto de me chamar Marília. E eu vou contar a história do meu nome para vocês aqui. Quem me deu o meu nome foi meu pai. O meu pai que encontrou esse nome e foi no cartório me registrar e me deu esse nome. Mas antes desse nome, existia outros que eu quero falar aqui para vocês que eu poderia me chamar esses nomes. Então, quando a minha mãe engravidou de mim, eu já disse para vocês aqui no canal, é, toda vez que ela ia fazer a ultrassom, eu estava com a perninha fechada e ela nunca sabia que realmente eu era. Se eu era menina, se eu era menino. E eu, Marília, por parte da minha mãe, dos avós maternos, eu era a primeira neta de sangue. Pensa expectativas de que eles tinham na época, né? Meus tios, eu tenho muitos tios, tenho tia. E, na verdade, uma das minhas tias tem a minha idade praticamente. Eu já disse para vocês que a minha avó materna foi minha leite, minha mãe de leite, né? Minha leite, minha mãe de leite. Então, por isso que eu tinha eu acho que um afeto, uma pegação muito grande por ela. E ela me faz falta até hoje, gente. Os ensinamentos, o amor que ela tinha para os netos, filhos, genros, ela tinha um amor incondicional pelas pessoas. É, e até um pouco me emociona isso, sabe? Porque eu acho que esse carinho, o respeito que eu tenho, eu acho que foi dessa criação que eu tive dos meus avós, dos meus pais, sabe? E a gente tem que ser assim com qualquer ser humano na Terra. A gente tem os nossos defeitos, a gente tem as nossas falhas, mas o amor pelo próximo, o respeito, o carinho, a empatia, a gente tem que ter por todos. Então, era uma expectativa muito grande, mas eles tinham a expectativa que eu iria ser um menino. Gente, eu nasci 11 horas da manhã, minha mãe fala 11h30, que a sirene das fábricas pitava, sabe? Era uma sirene, diz que as fábricas da cidade tinha, e eu já vi isso em fazenda morando também. Então, todo mundo curioso na porta do hospital, querendo saber, porque ninguém sabia até então o que eu era. A minha mãe teve uma gravidez muito de risco, minha mãe teve pneumonia no final da gravidez. E minha mãe foi tão corajosa, tão guerreira, sabe? Então a gente tem que também reconhecer isso, né? Que a mãe também, ela dedica ali os meses para nos ter, para, né, nos acolher ali. E minha mãe passou muito mal. E era a primeira gravidez dela. Eu sou a primeira filha da minha mãe. E eu não sei se vocês já viram fotos dos meus pais. A minha mãe, ela é negra e meu pai, ele é branco. Então eu nasci morena clara e assim, eles são tudo pra mim, sabe, gente? Os pais, a gente tem que honrar eles
sempre o amor, né? Para que nossos dias se prolonguem aqui na Terra. E Ele sabe o amor, o carinho que eu sinto por eles e eles também comigo. Isso que é o mais importante. É o saber, é o sentir, né? Que isso ninguém pode sentir pela gente. Então, aí a minha mãe teve eu, e aí todo mundo correndo saber. A minha mãe também achava que era um menino. Sim, minha mãe também achava, mas o meu pai, gente, meu pai gostava de tomar uma cachaçinha aqui. E ele, né, já veio lá na rodoviária, ele chegou porque minha mãe ligou, né? Minha mãe ficava na casa da minha avó porque para correr assim, para ter bebê é mais fácil, que todo mundo socorre. E meu pai morava já na roça, nos lugares longe. E aí meu pai disse que sentou na rodoviária e pegou um jornal que tava ali, sabe? Aí ele leu escrito assim, Cidade Marília. E meu pai diz ele que já tinha certeza que eu era uma menina. Ele falava assim, é uma menina, e todo mundo achando que era um menino. E meu pai acertou, né? Então ela vai se chamar Marília. Marília. E aí, vocês já me perguntaram também, respondendo também a mais algumas perguntinhas. O Monteiro é do lado da minha mãe. E o Gonçalves é do lado do meu pai. E aí eu escolhi o nome como Marília Monteiro e ficou, mas também dizendo isso para vocês. E aí meu pai chegou, né, ficou sabendo que era uma menina, ficou muito feliz. Todo mundo ficou feliz, mas eles ficaram assim, nossa, nós esperando um menino. Enfim, gente, não era um menino. E minha mãe falou que nesse dia nasceu só menino. E eu era a única menininha ali nos bercinhos, que ficava tudo no berçário que minha mãe falava. E eu era carequinha, o médico, né, que eu falei pra vocês que era o médico que fez a primeira, pra você estar apto ou não a trabalhar, meu primeiro trabalho, meu segundo trabalho registrado, né, que eu contei pra vocês, que era o Dr. Sebastião. Minha mãe falava assim: "Nossa, ela é a única menina que nasceu hoje, hein, Sônia?" A minha mãe bem mal, né? Porque não é fácil, né, gente? Pneumonia. E aí minha mãe falou assim que eu já nasci com a boca chorando. O que as crianças não choraram, eu chorava. E minha mãe falava assim que eu não tinha cabelo nenhum, carequinha, um. E aí a minha mãe, né? é, E aí, voltando, né, no assunto, a minha mãe teve alta, tudo, e acho que eu fui registrada no dia 15 ou no, eu não lembro, gente, que meus pais falam aí, não foge a data da mente. Mas a minha mãe, né, muitos da minha família queria que eu se chamasse Catarina. Era para mim se chamar Catarina pela minha mãe, pelos meus avós, e ou Pamela, que tinha uns também que queria que eu se chamasse Pamela. E aí meu pai foi registrar, não, ela vai se chamar Marília, né? Eu me chamo Marília Aparecida. E aí eu queria também dizer para vocês sobre o nome Aparecida. Todo mundo praticamente das minhas tias se chama um nome e mais Aparecida. E as minhas primas, pro lado do meu pai, gente, é sério isso que eu vou contar para vocês. Elas chamam Luciana Aparecida, Juliana Aparecida, Josiana Aparecida, Rosana Aparecida. Sempre o segundo nome Aparecida. E praticamente quase todas as minhas primas. Aí vocês me perguntam o porquê? Eu não sei, eu acho que parece que é uma continuidade, sabe? Todo mundo chamar Aparecida. Porque eu chamo Marília Aparecida, minha irmã chama Camila Aparecida. Eu acho que é por esse motivo. Eu acredito que seja, mas também existe promessas, né? Eu já falei para vocês que a minha família, muito deles são católicos, por isso que eu falo, gente, a gente não tem que falar muito sobre religião, porque eu sou uma pessoa que respeita todo mundo. Da mesma proporção que eu respeito, eu gosto de ser respeitada. Eu sempre digo para vocês que a gente tem que reconhecer como Cristo nosso verdadeiro e único Salvador. E Deus
né? E afirmar a nossa fé, ter respeito ao próximo, acho que isso é o mais importante de tudo, sabe? Eu creio que a graça nos basta. A graça de Deus, ela é linda e perfeita na nossa vida. Então, falando para vocês, era para me chamar Catarina ou Pamela. Mas, gente, eu sou apaixonada no meu nome. Eu sempre falo pro meu pai, pai, você teve uma ótima escolha. Gente, eu gosto demais mesmo. E me perguntaram se eu tinha apelido, né? Apelidos de amigos e tal. Sim, gente. A minha irmã mesmo me chama só de Má, e já me chamaram de Lia. E uma amiga da infância que eu amo muito ela, ela me chama de Mazinha. De Mazinha. E são esses apelidos. Mari. Mari era um que eu tinha bastante. Mas eu sou mega feliz quando alguém me chama de Marília. Acho que é um nome forte, eu não sei o significado. Quer dizer, já vi o significado, mas eu não lembro. Vou deixar passando aqui também para vocês. Mas é algo que eu gosto bastante. Queria contar isso para vocês. Aí registrou e hoje, né? Poder falar isso para vocês. Se fosse Catarina também é um nome muito bonito, muito forte. Se fosse Pamela também, muito bonito. Mas o Marília, gente, eu acredito assim que tem pessoas que não gostam do nome. Eu vejo pessoas que, eu não gosto do meu nome, eu queria se chamar. Não, gente, eu sou uma pessoa que eu amo meu nome. Realmente, eu acho que ele foi feito para mim, meu nome. Então, era realmente sobre nomes que eu queria falar com vocês, relembrar o passado também é tão gostoso, né? Então, tchau, gente!